Olá, galerinha do sexto ano. Como é de costume, a gente passa por aqui para relembrar alguns tópicos, né, da prova, para que facilite os estudos, né, e anime também vocês a pegar o livro para ler. Observe só, o conteúdo agora nosso está sendo Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre rios, ou região entre rios, tanto faz, né? Ô Rani, como começou isso? Na verdade, bem lá atrás, né, o grego, né, ao passar pela região, ele disse que esteve numa região onde Mesopotamos, quer dizer, Meso, que era região, Potamos, rios, que aí os gregos acabaram nomeando essa região de Mesopotâmia. O detalhe interessante para a gente aqui é que essa região da Mesopotâmia, lá existiam dois grandes e poderosos rios. Rani, por que a Mesopotâmia é sempre estudada? Estuda-se no sexto ano, lá no primeiro ano do ensino médio, vê novamente. Porque foi na Mesopotâmia que pela primeira vez o ser humano fez a moradia fixa e criou-se cidades, né? Vimos aí que naquela região existiram vários povos. Falamos na sala de aula sobre o povo sumério, povo sumério esse que inventou a roda, que inventou a escrita cuneiforme. Ó, vai cair na prova. Vai cair na prova. A escrita cuneiforme, que eles pegavam aqueles tabletes de argila e eles tinham umas forminhas em forma de símbolos e eles colocavam ali, e quando secava estava pronta histórias inteiras, né? Inclusive lá eles contavam a história da epopeia de Gigamés. Se der tempo eu vou contar na sala de aula para vocês. Outro detalhe interessante, que além disso tudo, esses povos que viviam naquela região, eles formaram cidades-estado, quer dizer, cada cidade tinha seu rei, cada cidade era independente. Não é como hoje, país, não. Cada cidade tinha seu rei e era independente. E esses povos estavam sempre em guerra. Eram povos altamente violentos. Naquela época, a guerra era por causa da plantação, era por causa da água. Hoje, aquela região é onde é o Iraque. A Mesopotâmia é onde é o Iraque. E a guerra lá hoje é o cobiçado petróleo que aquela região tem. Ok? Falamos que existiu naquela região o povo sumério, mais ao sul, o povo assírio, o povo caldeu, o povo babilônio, né? Esses povos vão cair na prova, pode ter certeza disso. Nós falamos que o sumério era aquele povo que se sentia culto por ter descoberto algumas coisas, por ter sido o primeiro povo a se instalar na Mesopotâmia. Os assírios eram guerreiros ferozes que lutavam em cima de cavalos, né, com lanças, né? Os caldeus vieram e depois dominaram a região da Babilônia, e foram os novos babilônios. Mas foi na Babilônia, naquela região, que surgiu o primeiro código de leis que a humanidade tem por ciência, que era o Código de Hammurabi. Escrito em pedra, lá tinham as leis para a sobrevivência daquela região. Eram leis rígidas. É lá que tinha aquela questão do olho por olho, né? Dente por dente. E Rani, quer dizer o que com isso? Quer dizer que com ferro fere, com ferro será ferido? Lá sim, mas depende. Era assim, mas dependia, não é? De quê? Por exemplo, naquela época, se alguém, por exemplo, atingisse o outro com a pedra, ele seria atingido com a pedra no mesmo local, da mesma forma. Porém, se aquele que atingiu o outro com a pedra fosse rico, poderia escolher um escravo para ser atingido com a pedra em seu lugar. Se alguém furasse o olho do outro, teria o olho furado. Mas se a pessoa fosse rica, podia escolher um escravo para ter o olho furado em seu lugar. Estranho, né? Agora, esse código de Hammurabi também dizia sobre quem invadisse a terra do outro, essas coisas todas, né? Rani, quem eram os escravos na Mesopotâmia? Os escravos, eles eram aqueles que, quando acontecia a guerra, o povo invadido era escravo do outro, né?
se bem que por dizer que na Mesopotâmia, após a guerra, as maiores atrocidades eram feitas, né? A exemplo do rei Nabucodonosor II, que furava os olhos das pessoas com um garfo de duas pontas que ele mesmo inventou, né? E na Mesopotâmia, por exemplo, os próprios babilônios, eles marretavam cabeças dos que perdiam as guerras. Era um cenário de muita violência. Falamos sobre isso na sala. Porém, nessa região existiam zigurates. Vou até colocar aqui. Existiam zigurates. Zigurates eram templos, não é? Parecia uma pirâmide e lá no alto tinha um templo. Como eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Politeísta é aquele que acredita em vários deuses. Então, lá na Mesopotâmia, e você poderia encontrar vários zigurates, espécie de pirâmides. Lá no alto tinha um templo. Eu até contei a vocês que o rei Nabucodonosor II mandou fazer um zigurate para sua esposa Samira, né? Porque ela era de outro reino, ela tinha saudade da terra dela, e aí fez um zigurate, trouxe plantas da região dela, árvores inteiras, animais, flores, e fez um zigurate para ela, e lá no alto ele fez um templo para o Deus que ela acreditava, né? Então eram povos politeístas. Se eu perguntar na prova, o que é ser politeísta? Acreditar em vários deuses, né? Ô Rani, só por curiosidade, quem é cristão? Quem é cristão é monoteísta, acredita em um único Deus, certo? Mas esses povos da Mesopotâmia, eles, além do código de Hammurabi, né, além da escrita cuneiforme, da roda, eles não deixaram algum legado? Sim, eles foram os primeiros povos a fazer irrigação com rios. Eles conseguiram drenar águas de rios, levar para cidades. Então, é aí parte do conteúdo nosso, parte mesmo, porque ele é um pouco maior. Já estamos aqui com 7 minutos eu falando aqui, né? Veja só, na sala de aula eu vou marcar algumas coisas para que vocês dêem uma atenção maior, tá bom? Dê uma atenção maior. Então, fica aqui. Mesopotâmia significava terra ou região entre rios. Existia um código de leis? Sim, o código de Hammurabi. Quem inventou? O rei Hammurabi. Os mesopotâmios eram o quê? Politeístas, acreditavam em vários deuses. Invenções da Mesopotâmia, dos sumérios. Os sumérios inventaram a roda, os sumérios inventaram a escrita cuneiforme. O povo assírio era um povo que lutava em cavalos, tinham lanças, né? O povo babilônio, o povo da cidade mais rica, ok? Então, olha um pouco do conteúdo nosso aí. Olha como esse conteúdo é assim, legal de estudar. E olha que vem aí o Egito. Eu até convidei uma múmia para poder estar com a gente na sala de aula. Abraço no coração de vocês. Quero ver todo mundo fechar essa prova, viu? Quero ver mesmo, de coração. Abraço, tchau.